Direto do plenário está de volta. Vamos acompanhar a sessão desta quarta-feira, que volta do seu intervalo com a presidência da ministra Rosa Weber. 60, 50, 60, 69 e 60, 82. Eu passo a palavra ao eminente relator para o voto. Presidente, boa tarde. Mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os colegas e também os advogados, o senhor Procurador-Geral da República, pelas belíssimas sustentações que certamente iluminarão esse julgamento. A matéria objeto das ações diretas em julgamento, como nós percebemos, inclusive das sustentações, é extremamente sensível. A reforma trabalhista, ao estabelecer parâmetros para a fixação do quanto indenizatório dos danos extrapatrimoniais, buscou, de certa forma, garantir um mínimo de isonomia, tanto em relação aos empregadores quanto em relação aos empregados, diante da discrepância das decisões judiciais no país. Por outro lado, justamente por tratar-se de dano extrapatrimonial, que atinge a esfera de personalidade da pessoa, a escolha de um parâmetro de uniformização deve igualmente respeitar a individualidade do sofrimento causado e não gerar ainda mais discriminações. Com tais preocupações em mente, passo à análise das ações apregoadas. Inicialmente, presidente, então eu falo da necessidade de análise conjunta das ações diretas de inconstitucionalidade 5.870, 6.050, 6.069 e 6.082. E digo o seguinte: considerando o disposto nos artigos 126 e 127 do Regimento Interno, uma vez que as ADINs 5.870, 6.050, 6.069 e 6.082 questionam a constitucionalidade dos artigos 223A e 223G da CLT, na redação conferida pelo artigo 1º da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, a reforma trabalhista, a bem da economia e instrumentalidade processuais, trago-as a julgamento em conjunto. Passo, então, à análise das preliminares de legitimidade ativa da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, CNTI. Atendendo à representatividade adequada, a entidade de classe deve preencher os seguintes requisitos: abrangência nacional, delimitação subjetiva da associação, pertinência temática e compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado. Quanto à legitimidade da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, na ADIN 5.316, de relatoria do ministro Luiz Fux, este tribunal reconheceu a possibilidade de legitimidade da entidade em casos como o presente. Quanto à legitimidade ativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, CNTI, reporto meu voto de Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, quando do julgamento da ADIN 3.470. Registro a legitimidade de causa à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, CNTI, forte nos artigos 103.9 da Constituição da República e segundo 9 da Lei 9868, bem como o vínculo de pertinência temática entre o objeto da demanda e a missão institucional da autora. Trata-se de entidade integrante da estrutura sindical brasileira em grau máximo, com confederação representativa em âmbito nacional dos interesses dos trabalhadores atuantes em diversas etapas da cadeia produtiva, do amianto, da produção à utilização como matéria-prima. Não restam dúvidas de que a CNTI gozava de legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade para defender os trabalhadores que atuavam na cadeia produtiva do amianto. Também será legitimada para propor a presente ação direta que afeta os interesses de trabalhadores de modo geral, entre eles os da indústria, digo eu. Desse modo, forçoso concluir pela legitimidade de associações representativas de parcelas de uma mesma categoria, como no caso da Confederação Nacional
dos Trabalhadores da Indústria e da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho para a propositura de ADIM. E, por fim, eu também, presidente, só registro quanto à perda de objeto da ADIM 5.870, que eu digo preliminarmente, cabe declarar a prejudicialidade da ADIM 5.870 diante da perda de vigência da MP 808, de 14 de novembro de 2017. A jurisprudência do Supremo é assente quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação da norma impugnada pela sua não conversão em lei, quer com sua rejeição expressa, quer pelo decurso do prazo, sem que tenha havido apreciação pelo Congresso. Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes: ADIM 2087, relator ministro Dias Toffoli, ADIM 1080, redatora do acordo, ministra Rosa Weber, ADIM agravo regimental 2542, relator ministro Luiz Fux, ADIM agravo regimental 3408, ministro Dias Toffoli, ADIM 5.809, relator ministro Lewandowski. Portanto, fico por aqui por hora, presidente, porque depois passaria então a análise de mérito das ADIMs 6.050, 6.069 e 6.082, que impugnam o artigo 223A e 223G, parágrafo 1º, 2º e 3º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467 de 2017. Obrigada, ministro Gilmar Mendes. Vou colher os votos dos eminentes pares com relação a essas preliminares, né, de legitimidade ad causam ativa, com relação à Ana Matra e à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, e ainda com relação à perda de objeto, né, em função do prejuízo, assentando o prejuízo da ação direta de inconstitucionalidade, seria assim, a 5080, né, ministro? É 5870, né, 5870. Colho o voto a respeito dessas preliminares do eminente ministro Nunes Marques. Senhora presidente, ministra Rosa Weber, a quem cumprimento pela condução dos trabalhos, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, Augusto Brandão de Aras, senhores advogados, senhora secretária da sessão, meu boa tarde a todos. Senhora presidente, de forma muito objetiva, eu acompanho o eminente relator da conclusão da análise das preliminares e os fundamentos já por dele expostos. Obrigada, ministro Nunes Marques. Não estou vendo. Ministro Alexandre de Moraes, eu procurava Vossa Excelência na tela e Vossa Excelência chegou. Aliás, eu fiquei a aguardar o retorno, né, e passo a palavra para o voto com relação à prejudicialidade da primeira ADI e essas preliminares de ilegitimidade de parte. Boa tarde, presidente, ministra Rosa Weber, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento ministra Carmen, demais ministros, procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, os advogados que sustentaram oralmente. Presidente, acompanho integralmente o eminente relator nessas preliminares. Obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Colho o voto do ministro Luiz Edson Fachin. Senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência e subscrevo os cumprimentos que os eminentes pares já externaram aos eminentes colegas ministros e, de modo especial, a Vossa Excelência, a eminente ministra Carmen Lúcia, e Sua Excelência, o relator ministro Gilmar Mendes, bem como as sustentações orais que aportaram a esta sala virtual.
Permito-me também cumprimentar o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e os ilustres advogados que se encontram nessa sala virtual no momento. Senhora Presidente, o eminente ministro relator está adotando, quanto às preambulares, uma solução que vai ao encontro das compreensões, quer colegiadas, quer monocráticas, que temos tomado nessa matéria, tanto no que diz respeito à alegada ilegitimidade que não se verifica, quanto no que concerne à perda de objeto. Evidentemente, aqui há um debate relevante sobre esse tema, quando se trata de uma hipótese de revogação, eventualmente parcial da norma. Mas não é disso que se trata. Sua Excelência bem explicitou que, neste caso, houve, na verdade, o transcurso do lapso temporal e a não conversão da medida provisória em lei. Portanto, entendendo, ademais, que o mérito será ferido por Sua Excelência, por todos os votos, e merece uma definição desse colegiado, não tenho dúvida alguma em acompanhar Sua Excelência integralmente ao refutar todas as preliminares, abrindo, portanto, as portas para o exame da inconstitucionalidade alegada. Acompanhe o relator, senhora Presidente. Obrigada, ministro Luiz Edson Fachin. Colho agora o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, o eminente ministro relator está rejeitando os preliminares, certo? Exato, rejeita as duas preliminares de ilegitimidade ativa com relação à Ana Matra e à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria e assenta prejuízo com relação à ADI 5870 por perda superveniente de objeto. Presidente, estou de pleno acordo quanto ao prejuízo e, igualmente, quanto ao direito de propositura. Já temos reconhecido em muitas outras situações a legitimidade e, como disse em outra oportunidade, eu acho que uma associação de magistrados não tem legitimidade para litigar apenas questões corporativas de magistrados, mas sim questões institucionais importantes, como certamente é essa da tarifação da indenização por dano moral. Estou acompanhando integralmente o relator em ambas as proposições de natureza preliminar. Agradeço, ministro Luiz Roberto. Ministro Dias Toffoli. Ainda não retornou. Colho o voto, então, da eminente ministra Carmen Lúcia. Boa tarde, presidente, senhor ministro relator, Gilmar Mendes, senhores ministros, senhor procurador-geral, senhores advogados que assomaram a tribuna, senhores servidores, cumprimento todos. E também eu, senhora presidente, ponho-me de acordo com o deslinde dado pelo eminente relator as duas questões, tanto a questão da prejudicialidade da ação, quanto em relação à legitimidade que se põe exatamente como temos decidido em plenário e até em alguns casos monocraticamente. Portanto, estou, senhora presidente, acompanhando o ministro relator quanto aos preliminares. Muito obrigada, ministra Carmen Lúcia. Ministro Ricardo Lewandowski, como vota Vossa Excelência? Boa tarde, senhora presidente. Eu, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os presentes. Eu também me alinho aos votos já proferidos até este momento, acompanho integralmente a proposição quanto às preliminares e quanto à prejudicialidade formulada pelo digno relator. É como voto. Obrigada, ministro Ricardo Lewandowski. Eu também estou acompanhando às inteiras o voto do eminente ministro Gilmar Mendes, tanto no que respeita as preliminares de legitimidade ativa formuladas com relação seja à Ana Matra, seja à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, na esteira da jurisprudência da Corte. Penso que talvez esta Corte, que
distingue entre legitimados universais e legitimados especiais, e, no caso, a associação e a confederação estariam como legitimados especiais. Talvez essa corte ainda venha a se debruçar, quem sabe alargar a sua compreensão, não mais distinguindo essas duas espécies, né, essa universalidade e essas especialidades. Mas, no caso presente, a meu juízo, devidamente delineadas tanto o caráter nacional, como também a presente a pertinência temática, e na esteira, como muito bem destacou o eminente ministro Gilmar Mendes, da jurisprudência reiterada da Corte. Acompanho Sua Excelência da mesma forma com relação à extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente de objeto. Então, assentamos o prejuízo e eu proclamo esses resultados: rejeição das preliminares de forma unânime e extinção da ação direta de inconstitucionalidade 5870, sem resolução do mérito, pela prejudicialidade declarada. Senhores ministros, devolvo a palavra ao ministro Gilmar Mendes com relação às ADIs remanescentes, as 3 ADIs remanescentes. Presidente, eu proporia ao plenário, se houver concordância, que nós prosseguíssemos na próxima sessão, tendo em vista o adiantado da hora e a extensão do voto e as questões que foram aqui suscitadas. Entendo muito oportuna a colocação de Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, porque o tema é denso, embora comum às 3 ADIs, ele exige um debate e exige uma reflexão aprofundada, e sei que o voto de Vossa Excelência é um voto substancioso, né? Mas consulto os colegas se há alguma objeção. Todos de acordo? De acordo. Com relação, pode ser quarta-feira que vem? Então, vamos deixar, eu já designo desde logo para a continuidade de julgamento a próxima quarta-feira. Obrigado, presidente. Agradeço a presença de todos, desejo uma excelente noite e declaro encerrada a sessão.